amigos, estamos ao vivo pela internet em Florianópolis, Santa Catarina, no ICEF, Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. A reunião é ao vivo, com a participação dos presentes e pela internet. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2013, né? 2 meses depois do mundo acabar já, né? Estamos. Muito bem. Então, meus amigos, vamos preparando energeticamente o ambiente, sintonizarmos com as energias superiores, abrir o nosso coração, a nossa mente, aurir essas energias superiores, inspirar na luz, na paz, na harmonia. Imaginarmos um grande circuito de energia luminoso, brilhante, perfumado, que envolve a todos nós. Assim, envolvidos e agradecendo a presença da equipe espiritual que está com todos nós, abrimos a reunião de hoje. Muito bem, hoje o tema central é energia mental, porém aberto, como sempre, a questionamentos não só sobre esse assunto, mas também sobre outros assuntos que interessarem aos presentes. As pessoas que desejarem expressar alguma questão, só levantar o dedo que o microfone chega até vocês, certo? Por que microfone? Porque senão o pessoal da internet não escuta, né? Estão lá, então, para escutar também as questões. Bem, então vejamos, temos algumas perguntas já enviadas previamente, mas lembramos que a preferência é de quem faz a pergunta agora também, né? De todos vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, seria real a crença de que energias mentais possam ser transferidas pela manipulação de alimentos? Melhor explicando, um cozinheiro que esteja preparando pratos poderia contaminá-los com seus pensamentos? É uma pergunta bem interessante e muito prática, inclusive, né? Sim. Em resumo, a resposta é sim. Não só contaminá-los, como energizá-los fraternalmente, energizá-los positivamente. Isso uma mãe pode fazer para os filhos, né? Alguém pode fazer para a família, enquanto cozinha, enquanto manipula os alimentos, energizá-los positivamente. Da mesma forma, quando as pessoas que estão cozinhando, preparando um alimento, estão expressando pensamentos de tristeza, angústia, ansiedade, medo, insegurança ou coisas mais graves, como inveja, ciúme, raiva, ódio, né? Então, esses pensamentos, cada um deles tem uma frequência de energia, um comprimento de onda específico, isso vai impregnando os alimentos. E essa impregnação, ela tem um veículo de transmissão, tanto das energias desequilibradas, negativas, quanto as positivas, que é a água que compõe esses alimentos, porque a água ela é um veículo de energia extremamente importante. Então, por exemplo, na homeopatia se usa água, né, para veicular ao princípio terapêutico, né, através das moléculas de água, aquele fluxo de energia do remédio é transmitido, tá? E da mesma forma, então, a água dos alimentos, ela é um reservatório de energia mental das pessoas que manipulam o alimento, tá? A molécula de H2O, de água, ela é muito interessante. Ela é um dipolo energético, ela tem 2 polos, um positivo, um negativo, o H2O. Então, se a gente imaginasse uma molécula de água assim, como um tubinho, um lado do tubo é positivo, o outro lado é negativo. Isso faz com que o lado negativo atraia o outro lado positivo e formam correntes de H2O, correntes de moléculas de água, o que facilita até que elas rolem umas sobre as outras, certo? Porque a água com peso molecular dela de 18, ela não devia ser líquida, ela devia ser gasosa, porque há gases que têm peso molecular 19, 20, 21 e são gases.
A água é líquida, com 18 de peso, certo? Peso molecular. Por quê? Por causa dessas pontes de hidrogênio. Elas se ligam umas às outras, formando essa corrente, certo? E essa corrente, então, facilita a corrente energética do pensamento. Por isso se usa também água energizada no centro espírita, tá? Em algumas casas usam, porque essa água ali capta o fluxo mental das pessoas que estão dando passe, estão dando energia. Mas isso também acontece no nosso dia a dia, é uma coisa diurna. E o cozinhar o alimento, a pessoa fica algum tempo ali, às vezes horas, né, com um pensamento às vezes fixo, né, e nem sempre o pensamento é adequado, né. Daí uma responsabilidade bastante grande e saber aproveitar aquele momento para passar energias positivas, de equilíbrio, de restauração, etc. Né? Pois não. Mas, gente, quando quiserem levantar o dedo, fiquem à vontade, tá? Quanto mais dinâmica for a reunião, mais interessante ela fica, né? Há pessoas que têm o hábito de entabular demorados e repetidas conversas sobre acidentes, mortes no trânsito, assaltos, desgraças individuais ou coletivas. Este hábito pode acarretar perda de energia vital? Quais as consequências? Sim, em resumo, a resposta é sim. Pode acarretar perda de energia vital. Energia vital também é chamado de bioenergia ou fluido vital. Então, fluido vital, bioenergia, prana é outro sinônimo. Existem muitos sinônimos na literatura mundial, mas na doutrina espírita se usa mais fluido vital, energia vital, tá? Então, ou bioenergia. Então, sim, esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, esse tipo de pensamento, ele leva a desgaste energético, certo? Há uma perda de energia. E isso aí pode ocasionar dores de cabeça, pode ocasionar sintomas tipo labirinto, que não se consegue detectar causas clínicas, médicas, né? Dores de cabeça que não fazem muito sentido, não se sabe bem porquê, né? Tonturas inexplicáveis, tá? Perdas de equilíbrio, como labirintite, né? E náuseas, né? Alterações intestinais, alteração de ritmo intestinal, porque são repercussões orgânicas psicossomáticas, são repercussões orgânicas que refletem a modificação da circulação da bioenergia ou do fluido vital, certo? Então, há sim modificações significativas gerando essas consequências. Então, é importante que nós não nos fixemos demoradamente nessas notícias, que façamos comentários mais rápidos ou não as comentemos. Então, claro, a gente está se informando, está vendo o jornal, está lendo o jornal, está vendo o noticiário. Então não fica depois assim, mastigando aquilo, comentando, você viu que coisa horrível, aí a pessoa sente de novo aquilo, entra naquela energia, né? Então não é saudável. Por outro lado, né? É importante que nós tenhamos também uma certa resistência, que a gente não baixe a nossa guarda também e fique impressionado com qualquer notícia. Entende? Como é que faz? Ouviu aquela notícia, ouviu, entrou, saiu. Pronto. Você soube. Tá? Porque não é que a gente vai ficar indiferente a isso. Você pode agir. Você pode ir até lá ao lugar, pode resolver o problema que está acontecendo naquela cidade, naquele país, naquela família. Não tem como a pessoa intervir lá. Se a pessoa não tem como intervir, não pode agir especificamente naquele problema, não adianta a gente estar se envolvendo, entende? Entrou notícia, saiu e pronto, certo? Não fica assim, curtindo aquele sofrimento, tá? E a gente tem que ter uma certa resistência também, tá? E isso não é indiferença não, isso é inteligência mesmo, tá? Porque senão acaba gerando problemas mesmo dessa natureza, né?
Eu estou estudando um livro agora muito interessante, chama-se A Dança das Energias, então ele explica um monte de situações assim e as consequências que vão dando. É muito interessante. Agora, há uma energia negativa que se recebe, por exemplo, uma notícia ruim, né? Nós podemos emitir uma vibração positiva, não é verdade? Quer dizer, não entramos na sintonia, né? Não permanecemos nela, nós podemos de alguma forma emitir, né? Se todos nós fizéssemos esse movimento, possivelmente teríamos uma grande vibração, né? Mundial, seja lá do que for, né? Exato, né? Porque às vezes é uma notícia desagradável, uma violência e tal, as pessoas às vezes se envolvem muito mais com uma certa indignação, com uma certa raiva contra o agressor, enquanto que em vez de mobilizar essa energia, entrar na sintonia com o agressor, porque entra, ou com as entidades, as frequências ligadas ao agressor, não, você faz uma prece, emite um pensamento a pretensa vítima, não, tomara que ela esteja bem, que ela receba essa energia, que seja amparada e tudo mais. Então, como a Helena colocou, né? Então, direcionar diferentemente, né? Você foge daquele foco e pode até atuar, se tiver em condições de equilíbrio, né? Com certeza. Bom, alguém quer... Pois não, o microfone para ela lá. Ó, tá lá atrás? Isso. Boa noite. E no caso, por esse caminho, né, como vocês estão explicando, e no caso das doenças, né? Por exemplo, você convive com um familiar que tem uma determinada doença, então você convive diariamente com aquela situação, ou até mesmo com algum amigo, né? Que às vezes você se aproxima, tenta ajudar, também se corre esse risco de energeticamente, daqui a pouco você está sentindo aqueles sintomas, ou até vir a acontecer com você também? Correr o risco corre dependendo da resistência da pessoa, do preparo e do equilíbrio, tá? Então, toda vez que a gente for entrar em contato com uma pessoa que tem um determinado desequilíbrio, um problema, etc., a gente tem que estar atento a isso, estar ativo no auxílio, mas não entrar no sofrimento da pessoa. Vamos dar um exemplo assim, hipotético. Imagine o seguinte, tem um médico de plantão, chega uma criança toda arrebentada de trânsito, o que é que ele tem que fazer? Ponto, mononylon, 3,0, técnica de tal, etc. Providencia rápido isso, pega aquilo, pega um kosher, pinça disso, aquilo e tal. Ele tem que fazer, ou então ele diz, ai, coitado da criança, toda... Ele não vai fazer nada para a criança, a criança pode morrer, pode complicar, pode tudo mais, né? Então a gente não deve assim entrar no sofrimento, deve atuar de uma forma positiva, construtiva, vou auxiliar esse irmão meu que está doente, esse primo meu que está doente, mas não vou entrar dentro da energia do sofrimento, certo? Isso é claro que às vezes a gente tem mais dificuldade, menos dificuldade, conforme o grau de parentesco, a dependência psicológica, vários fatores, lógico. Mas o que se recomendaria seria isso, né? Com uma pessoa dando passe ali, por exemplo, tem que estar concentrada na energia que está recebendo e está doando. Não está preocupado, coitado, esse cara aqui está doente, ele tem asma e tal. Pronto, já não funciona o passe mais, entende? Ele tem que estar ali como instrumento de doação de energia, tá? Concentrado no auxílio, né? E não sentir a drama da pessoa que está ali, certo? Atuar, sim, sempre atuar, né? Pois não. Mais alguém gostaria de levantar? Não? Então tá, seguimos. Val, lá, Valmira. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que a espiritualidade sobre o transtorno do toque. Domingo eu vi uma matéria no Fantástico, né, que uma pessoa que tem essa doença, né, ela ela recebeu a casa, comprou uma casa, recebeu a casa dela nova e ela está destruindo a casa toda. Porque a parede, ele olha que aquela parede está um pouco torta, porque o azulejo não está bem certinho, né? E é um sofrimento para aquela pessoa, porque foi feita a reportagem sobre isso.
E aí ele falou assim que, por mais que ele tente não fazer mais aquilo, tentar sair daquilo, mas assim, parece que vem umas vozezinhas, assim, sabe? Me chamou a atenção, né? Dizendo assim, que tem que estar perfeito aquilo, né? E aí eu queria que você explicasse o que é a espiritualidade. São obsessores? As pessoas que têm esse transtorno? Ou... Certo, é a questão. Um dos livros de minha autoria, chama-se Temas Polêmicos do Século XXI, tem um capítulo sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Então dá uma explicação mais detalhada, mais longa, mais minuciosa do TOC na visão das energias, na revisão espiritual. O nome do livro é Temas Polêmicos do Século XXI. Tem aqui na livraria, se quem quiser depois. Talvez na biblioteca também tenha, não sei se já tem. Mas nós poderíamos dizer o seguinte, tá? Val é o nome dela. O seguinte, uma somação de fatores, A mais B mais C mais D igual a X, certo? Então, o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, ele decorre de vários fatores. Primeiro, uma questão íntima do indivíduo, certo? Uma questão de personalidade em que ele está. Bem, aí, nesse primeiro fator, entra o quê? A gestação que ele passou, ou que a pessoa passou, a infância que passou, a adolescência que passou, os traumas que viveu, porque dependendo de como foi a sua mãe na gestação, que pensamentos tinha, como é que foi a ligação com o pai, enfim, tudo isto são fatores que vão condicionando, gerando estímulos para que determine aquela postura. Bem, mas não é só isso, porque tem gêmeos, às vezes um tem TOC e outro não tem, né? Então não é só isso. Além desse fator, existe um fator reencarnatório, ou seja, como é que é essa pessoa, o que é que ela trouxe da vida passada, entende? Às vezes a vivência que ela teve, onde ela morou, o trabalho que ela exercia, o que é que ela tinha que fiscalizar, que tivesse exatamente na posição correta, enfim. Então ela viveu, às vezes, uma longa vida, uma certa exigência de comportamento, de controle, de fiscalização, etc., que aquilo está incrustado no seu inconsciente pretérito, inconsciente relativo às vidas anteriores, que geraram uma série de estímulos. Isso pode se somar à gestação, educação, etc. Tá? Além dessas questões todas, desta vida, das vidas passadas, existem um terceiro fator que seriam traumas. Entende? Foi depois de acontecer tal fato, com a minha mãe, com meu pai, etc., que não estavam as coisas exatamente no lugar, coisa parecida, gerou na pessoa aquele comportamento. Entende? Que se veja que existem várias circunstâncias que podem isso, né? E o que é que a pessoa relatou aí? Ou escuta uma vozinha que me diz que tem que ser certinho. Tá? Muito provavelmente há uma influência espiritual nesse caso que você citou. E em muitos casos há também. Qualquer coisa exagerada, qualquer coisa assim exacerbada, qualquer coisa assim muito repetitiva, fora dos padrões médios, normalmente tem influência espiritual, sim. Qualquer coisa mesmo. Fazer caridade é muito bom. Aí eu faço caridade de manhã, de tarde, de noite, não trabalho, no início, não cuido mais da família, só fico no morro levando comida pro pessoal e abandona a família. Está doente, não é verdade? Mas está fazendo caridade. Mas para aí, primeiro compromisso é com a tua família, não é com os outros, né? É consigo mesmo. A gente reencarna para a gente evoluir, não é para evoluir os outros só. Mas nosso compromisso é conosco mesmo, depois os que estão ao redor. Tá? Então vocês vejam que tem fatores reencarnatórios, fatores obsessivos, tem espíritos que se aproximam, que brincam com isso, se divertem com isso. Olha que engraçado, veja só, ele está arrumando tudo de novo. Se morre de rir, entende? Se divertem com aquilo, estimulam bastante.
entende? Intuem bastante, que é extremamente engraçado e divertido para alguns espíritos irresponsáveis, né? Então isso a gente encontra isso na vivência mediúnica, nos estudos, no tratamento das pessoas, né? Encontra, assim, várias referências que alguma coisa me diz, uma voz não me diz, entende? Parece uma coisa escrita, né? Então, sim, tem vários fatores, né? Fica a ideia de dar uma olhadinha no livro depois também. Muito bem. Tem uma pergunta do Eber Costa de Porto Alegre. Sim. Ele pergunta o seguinte: a síndrome do pânico tem sua origem em disfunções energéticas devidas pretéricas? Pretéritas? Uma primeira pergunta, né? Por que se manifesta em geral na maturidade? Qual seria o tratamento fora da medicina convencional o mais adequado? Eu tenho 3 perguntas, ver se eu consigo guardar as 3. Pois Mais alguma? Só em linhas gerais, depois a gente vai repetindo. Pode haver alguma relação de síndrome do pânico com fibromialgia nas questões espirituais? Então, na verdade, são 4 questões numa só. Você vai repetir, então, a primeira, né? A síndrome do pânico tem sua origem em disfunções energéticas devidas pretéricas? Pretéritas. Uhum. Pois olha, então o seguinte, eu vou ter que citar o livro de novo porque tem capítulos sobre transtorno obsessivo, sobre síndrome do pânico, sobre toque e vários outros, né? Então, temas polêmicos do século XXI, tá? Mas, se o síndrome do pânico, que é a pergunta, tem relação com vidas anteriores, né? Vidas pretéritas. E por que se manifesta mais na maturidade? Ah, tá. Sim, a síndrome do pânico frequentemente tem relação com vidas anteriores. Frequentemente. Tá? É muito comum isso. As pessoas, assim, têm algo que... São fatores, assim, que a princípio para os outros parecem sem lógica, para os outros parece sem sentido, são coisas que não têm maior gravidade e a pessoa entra em pânico, né? Ela entra em pânico, então fica desesperada, com crise de angústia, de grande ansiedade, de grande medo, por coisas que as pessoas olham e dizem, mas isso não justifica. Não justifica se nós analisarmos pela lógica dos fatores da vida atual. Mas, muitas vezes, essa pessoa passou em vidas anteriores traumas significativos com aquela coisa que hoje em dia desencadeia pânico, né? Por exemplo, eu tive uma cliente que ela tinha pânico de ir ao dentista, mas pânico mesmo, ela tinha diarreia, tinha crise de dor de cabeça, não dormia. E o que a senhora tem que fazer? Não, uma restauraçãozinha, coisa simples, entende? Uma pequena restauraçãozinha, tá? Então ela ficava em pânico, suava, chorava, enfim. Aí o que foi feito? Numa terapia de regressão a vidas passadas, ela se viu trabalhando numa prisão onde levava o prisioneiro até uma cadeira onde ele era torturado. E depois da tortura ela levava de volta para a cadeia, para a prisão. Então ela fazia acompanhava o guarda, ela ia e voltava, trabalhava lá. Certo? Então, quando ela via a cadeira de dentista, o que acontecia? Ela fazia sintonia, fazia uma ressonância, vai e volta energia, fazia uma ressonância com registro do seu inconsciente pretérito. Ou seja, a cadeira do dentista lembrava ela inconscientemente, né? A cadeira do prisioneiro ficava para ser, entre aspas, atendido, né? Onde ele é torturado, né? Então, sim, é uma síndrome do pânico com uma nítida relação com as vidas passadas. E outra parte da pergunta é: qual seria o tratamento fora da medicina convencional o mais adequado? Olha, bom, primeiramente, o tratamento com a medicina convencional deve ser usado, deve ser respeitado. A gente não deve abandonar o tratamento convencional, deve seguir o que está fazendo, mas, numa síndrome do pânico, a gente pode usar medicamentos assim simples, como florais de Bach. Tem até um floral de Bach específico para isso, chama-se Rock Rose, né?
É um floral de Bach que se usa para síndrome do pânico, eu uso também, né? Existem medicamentos homeopáticos que são calculados, analisados pelo temperamento da pessoa. Por exemplo, se um indivíduo que tem síndrome do pânico, mas é um indivíduo autoritário, certo? É um indivíduo que gosta muito de doce, que tem sonhos muito com árvores, certo? Que ele, apesar de ser autoritário, ele é extremamente submisso aos seus superiores, né? É um indivíduo que quando alguém agradece, ele se chora de emoção quando lhe agradecem. Ele é um temperamento Lycopodium clavatum. É o nome de uma homeopatia. Então você pode tratar assim do pânico com esse remédio. Você não pode dar esse remédio para uma pessoa que tem síndrome do pânico se é uma pessoa tímida, que não gosta de falar em público, que chora com facilidade, que tem uma carência afetiva enorme, que é ciumenta. Então é uma pessoa do tipo Pulsatilla nigricans, que é o nome de uma outra homeopatia. Você vai tratar assim do pânico, não com Lycopodium, mas com Pulsatilla. De energia que combina com aquele temperamento. Então existem centenas e 2.000 e poucos remédios homeopáticos, cada um de acordo com um tipo de personalidade. Se vê a sintonia da frequência de onda e se ajusta, né? Às vezes a pessoa entra no consultório e senta, já dá de saber que remédio é. Só que eu não vou dar direto porque ela vai achar que está sendo mal atendida. Se falar um montão, conversar um montão, né? Ela senta, entra e... boa tarde, doutor! E bota as duas mãos assim na mesa. Tudo bem? Pô, já sei qual é o remédio dela. Não precisa nem dizer. Não vou dizer aqui. Então, não é verdade? Então, depende da maneira de se expressar, de andar, de bater a porta, de fechar, às vezes a roupa que usa, tudo já dá para entender mais ou menos o tipo de pensamento, de vivência que a pessoa usa, né? Às vezes não dá também, né? Mas às vezes é tão expressivo, né? Que chama atenção logo para um tipo de energia onde se vai usar a homeopatia, né? Pode ser usar floral, pode ser homeopatia, pode ser usar terapia regressiva a vidas passadas, né? Além do que também ajuda o tratamento espiritual, pode-se tomar passe, pode tomar água energizada, pode fazer um tratamento com psicólogo, tá? Tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Agora, cada caso é um caso diferente e tem que ser analisado, né? Uma outra questão que está embutida, né? Pode haver alguma relação da síndrome do pânico com fibromialgia nas questões espirituais e também a relação da época que aparece, a maturidade? Olha, na infância a gente tem mais ou menos uma certa proteção. Quer dizer, o inconsciente da gente está todo cheio de capinhas, de energia, a gente está brincando, a gente não tem aquela responsabilidade perante a vida, né? Então, a mente infantil, quando nós reencarnamos e estamos criança, né, nós não estamos enfrentando, geralmente, né? Há exceções, claro. A criança que tem síndrome do pânico também, mas é mais comum no adulto. Por quê? Ele tem todo um esquema de proteção onde ele vive numa espécie de uma redoma, mãe cuidando, pai, etc. E agora saiu, ficou sozinho, vai cuidar da vida, vai trabalhar, vai ter filho, vai ter emprego. Então aí, salve-se quem puder, a vida é sua, né? Então realmente aí, então, essas carapaças de proteção todas elas se abrem e o inconsciente jorra de dentro com facilidade as tendências, né? Então é mais por isso que no adulto tem mais com facilidade. O que mais que ele perguntou? A relação com a fibromialgia e as questões espirituais. Sim. Fibromialgia, a pessoa sente dor em tudo quanto é lugar, faz um montão de exame e não encontra nada. Por quê? Porque há uma fragilização, sim, psíquica, uma fragilização emocional. Tá? A pessoa que tem fibromialgia, normalmente, ela tem uma deficiência de circulação energética, uma deficiência de circulação de fluido vital. Há uma desarmonia nisso, né? E é provocado por vários fatores ambientais. Mulher complicada, marido complicado, patrão terrível, enfim, né? Mora com um irmão que está sempre com problemas gravíssimos. Então a pessoa vai desarmonizando energeticamente e aquilo vai drenando para o corpo biológico e começa a sentir dor aqui, dor ali e tal, e busca um montão de colega e não acha nada. Diz, você tem fibromialgia. E a pessoa fica chateada porque não queria ter uma doença. Na verdade, a doença dela é essa, né?
Entende? Daqui a pouco ela fica doente mesmo e até não se percebe, não se valoriza, porque tem dor em tudo quanto é lugar, né? Então, às vezes, atrapalha também, né? Quando tem uma, acha que é fibromialgia, mas é uma outra doença, né? Mas sim, tem muita relação com a questão do equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, e quem está em desequilíbrio normalmente atrai influência espiritual de desequilíbrio também, né? É muito comum, né? Normalmente a gente tem as companhias espirituais conforme o nosso tipo de pensamento. Se a gente está angustiado, costuma sintonizar com o espírito angustiado. E assim por diante, né? Seguimos? Há indivíduos que são perdedores crônicos de energia por estarem frequentemente mal-humorados, reclamando de tudo e sempre insatisfeitos. Pergunto: pode existir uma perda aguda de energia por alguma atitude? Sim. Muitas vezes uma atitude que é fora da ética e a pessoa tem consciência de que essa atitude não é ética, isso dá uma ruptura energética, uma perda de energia grande, com fragilização para vários tipos de doença. Porque a questão de agir correto ou não agir correto é algo que tem que estar de acordo com a sua consciência. Vamos dar um exemplo. Se o indivíduo teve um tipo de educação, teve um tipo de cultura, ele tem aquele comportamento, ele está de acordo com a sua crença, com a sua verdade, com a sua ética. Embora para nós aquilo seja muito errado. E para nós seria errado mesmo se nós fizéssemos aquilo. Mas para ele, não. Porque ele só tem aquela limitação, ele não tem aquela informação, não teve aquela educação, não teve aquela cultura, e ele age de acordo com a sua consciência. O que é verdade? Verdade é o acordo do nosso pensamento e atitude, né, com a nossa realidade. Então, se um indivíduo é criado numa tribo de antropófagos, de canibais antropófagos, né, a criança cresce ali. Hoje em dia não existe mais, provavelmente, né, mas até pouco tempo existia, né? Então, o indivíduo é criado ali, educado ali, vai para a guerra ali e aprende que depois de matar o inimigo ele deve devorá-lo. Não é antiético, é de acordo com a sua ética, com o seu conhecimento, com a sua verdade. Ele está agindo de acordo com a sua realidade primitiva, certo? Então vejam que a questão da ética é o que a gente já sabe, né? Aliás, os espíritos dizem o seguinte: vocês espíritas têm umas vantagens de conhecerem mais informações sobre a vida espiritual, mas tem um detalhe: vocês vão ser mais cobrados porque sabiam, né? Então é essa questão, né? Quando a pessoa não sabe nada, né, fica mais isento das coisas, né? Quanto mais a gente sabe, mais responsável a gente se torna. Então a questão de ferir a ética, ferir a nossa própria consciência, aquilo que nós já sabemos que estamos errados e fazemos, né? Vamos adiante. O princípio dos vasos comunicantes diz que o conteúdo do mais cheio passe para o mais vazio, chegando-se a um equilíbrio. O mesmo ocorre com a psicosfera ou aura de duas pessoas? Bom, lembrar que é um vaso comunicante, né? Vocês imaginam um tubo aqui, né? Que tem um tubo aqui, grande, alto. Aqui embaixo ele continua na horizontal e aqui sai um tubo mais baixinho. Se coloca a água aqui, elas vão ficar no mesmo nível, certo? Não vai ficar esse cheio e esse vazio, porque são comunicantes, são tubos comunicantes. Então a água vai equilibrar e vai ficar no mesmo nível. Então diz o princípio dos vasos comunicantes que o líquido em dois vasos comunicantes, eles ficam no mesmo nível. Mesmo que seja bem alto ou seja mais baixinho, eles vão ficar no mesmo nível de água ou de líquido, né? Então a pergunta é o seguinte: será que isso também acontece entre o campo energético, entre a aura de duas pessoas que estão próximas umas à outra, ou interagem uma com a outra? Sim e não. Sim, se são duas pessoas que têm um intercâmbio de energia intenso, de convivência, digamos um casal, né, onde tem uma
interdependência energética entre eles, então há um fluxo de energia entre eles. Inclusive durante o próprio relacionamento sexual também, a troca de energias em todos os níveis, biológico, etérico, que é duplo etérico, astral, perispírito, mental e espiritual. Então, quando há uma relação de amor, física, mas de amor também, esse fluxo de energia se faz em todos os níveis, do físico até o espiritual, certo? Então, um casal que tem um relacionamento assim, eles trocam muita energia e tende a haver um relativo equilíbrio. Isso não é exatamente como no vaso comunicante, porque pode ser que um seja bastante mais evoluído que o outro, certo? Ele está continuamente gerando frequências altas e o outro pode estar gerando frequências mais baixas. Está com inveja, está com ciúme, está com competição negativa, etc. E é o outro, o companheiro ou companheira, né? Está perdoando, está trabalhando, está pensando, está meditando, está continuamente gerando novas energias. Então não é que se um está no 100 ou está no 0, os dois ficar no 50. Pode até momentaneamente acontecer alguma coisa nesse sentido. Porque o calor doa para o frio. É isso? Quem tem mais energia doa para quem tem menos. Tá? Há essa tendência. Mas isso é um processo dinâmico e é constante, né? Então, há que ter esse cuidado também de nos relacionarmos até socialmente, etc. A gente entra num ambiente, a gente recebe uma chuva energética daquele ambiente. Agora, a gente pode criar um isolamento energético, tá? Existem técnicas para isso, nos cursos do Coen, tá? Essas coisas se estudam, né? Então, como é que se faz esse isolamento? Tá? Você está num ambiente, ou tem um companheiro de trabalho do teu lado que tem uma energia que você não sintoniza mesmo. O tipo de conversa que essa pessoa faz, o tipo de pensamento que ele faz, é desagradável. Então, como é que se faz? A gente constrói um cilindro mentalmente ao nosso redor. Tem gente que gosta de pirâmide, pode ser também. Mas um cilindro ao nosso redor, certo? Mentaliza esse cilindro intensamente, tá? Sugerimos azul e prata. Por que azul? Porque azul é uma frequência de energia suave, certo? E está ligada à harmonia. Primeira cor que o bebezinho enxerga, quando começa a enxergar o bebê, é azul. Quando a gente olha para o céu, a gente vê azul. Quando você olha do céu para a terra, você vê a terra azul, certo? Então, porque a retina capta mais facilmente azul. E a natureza propicia isso porque a frequência do azul é ligada à harmonia. Aqui a gente usa a lâmpada, no ICF, cromoterapia não se faz, tá? Mas mentaliza-se frequência de energia azul para tratamento de certas questões nas sessões mediúnicas. Porque sabe-se como é que atua o azul mental, não lâmpadazinha. Mental, né? Então faz o cilindro azul, ou pirâmide, se quiser, faz o cilindro azul e pode-se mentalizar por fora uma energia prateada, porque o prata é isolante, que nem uma garrafa térmica, assim, mentaliza. A propósito, como é que se faz praticamente, né? Como é que eu vou fazer um cilindro azul e prata, né? Olha, você fecha os olhos, ou se está no ambiente, você finge que está coçando os olhos, etc., ou vai ali na pia, lava o óculos, qualquer coisa, e você fica mentalizando um lago bem azul, um céu bem azul, e mentaliza e forma um cilindro ao teu redor, azul. Depois, como é que eu faço o prata? Mentaliza o termômetro do mercúrio, o mercúrio do termômetro, aquele, né, prateadinho, você mentaliza aquilo e estica ao redor, sem fazer gesto nenhum, certo? E faz isso. E há videntes que veem, inclusive. Sim, microfone para ela lá. Doutor Ricardo, e essa mentalização desse cilindro, uma pessoa pode fazer para outra que não acredite nisso? Tem algum resultado? Poder fazer, pode. Dá mais resultado em neném, assim, tá? Mais resultado em neném.
Porque um adulto, entende, que ele está gerando constantemente outro tipo de energia, é muito difícil. É mais fácil fazer para você se isolar dessa pessoa. Mas para outra pessoa se proteger, se ela está pensando algo completamente diferente, num instantinho aquilo dissolve, entende? Tá? Mas pode fazer, não há nenhum mal, mas é bem mais difícil, né? Não funciona, né? Olha, não digo que não funciona, mas é bem mais difícil funcionar. Até pode, né? Sim, microfone para o nosso amigo ali. Posso só fazer mais uma pergunta? Pode. A minha colega aqui do lado já aproveitou o gancho e perguntou por que para bebê funciona. Ah, tá. É porque o bebê, ele normalmente ele é dependente energeticamente dos pais, e até mais da mãe, porque ele morou dentro dela 9 meses. Nesse item eles são mais importantes do que nós, né? Tá? Então, assim, morou dentro dela 9 meses, então tem uma ligação fortíssima. E com o pai, quando é um pai presente também. Então o bebê olha pra gente e ele está dependente. Ele está muito mergulhado na nossa psicosfera, certo? Então conforme você transmite para ele ou constrói, aquilo tem perdura mais tempo, ou você mesmo mantém aquilo, né? É por isso. Pois não, amigo? Doutor Ricardo, esse exemplo que você deu de canibalismo, sim. Eu poderia afirmar então que a não consciência não prejudica, isso guardado as proporções, porque você deu um exemplo de canibalismo, mas isso para a vida do dia a dia pode servir para várias outras referências. Quer dizer, a não consciência não prejudica uma pessoa no processo evolutivo? A pergunta é muito oportuna e bem inteligente, né? É relativo. É bem relativo. Só para complementar, porque o teu exemplo me fez refletir o seguinte, então é mais tranquilo ficar em não saber, em não ter conhecimento, e aí... ou o contrário, quer dizer, não, o canibal, apesar da ética dele, apesar dos valores dele, ele vai ter o mesmo processo evolutivo de quem conhece, então? Depois vai. Bom... Quer dizer, é um questionamento, né? Sim, perfeito. Então é o seguinte, vamos colocar as coisas assim, detalhar um pouquinho. Se uma pessoa nunca ouviu falar da lei da gravidade, não sabe que matéria atrai matéria, né? Como é estudado na lei da gravidade, se ela jogar um tijolo para cima, ele vai cair, embora ela acredite ou não na lei da gravidade, conheça ou não a lei da gravidade, porque a lei é inexorável e automática, e é lei de Deus, né? Porque leis físicas, químicas e biológicas são leis da natureza, portanto vieram do Criador. Então, se alguém joga uma pedra para cima, a pedra voltará automaticamente. Ele pode pular para o lado, abrir um guarda-chuva, um guarda-sol, mas a pedra vai voltar. Então, atos que são perpetrados geram energias e geram consequências. O que nós queremos dizer é que essas consequências são amenizadas ou ampliadas conforme o grau de consciência que a pessoa tem. Então, quanto mais simples, embrutecido é um espírito, normalmente ele não tem a sensibilidade e a percepção e nem um nível de compreensão de consequências emocionais, psicológicas, que tem um indivíduo mais sutil, certo? Então, seres não humanos, ou pré-humanos, ou animais, ou vegetais, à medida que são mais simples, eles sofrem menos, certo? Em compensação, tem menos alegria, se maravilham menos com as coisas do universo, tá? Então, não resta dúvida que a pessoa diz, não quero aprender a ler nem escrever, porque aí eu vou ler coisas muito ruins no jornal. E se eu não souber, não falo, né, não me impressionam, não é verdade? Então, aprender a ler e escrever é bom, mas evidentemente leva uma série de percepções e tudo mais, né? Então, o crescimento, ele cursa também com esforço e com consequências, mas isso nos amadurece, nos engrandece, não no sentido da vaidade, mas nos engrandece no sentido espiritual, né?
E o crescimento passa por isso mesmo, né? A criança brinca, depois, quando eu brincava eu era muito mais feliz. É uma forma relativa de considerar, né? De repente ele vai conhecer a vida, vê que tem uma série de detalhes, nem tudo é o carrinho de brinquedo ou a boneca que brincava, né? Mas faz parte, né? Agora, a não consciência não isenta, não. Ela ameniza ou amplia. Ameniza muito, amplia muito. Mas normalmente vem um retorno, que é bastante diferenciado ao amenizado. Bem interessante o questionamento. Pois não, moça lá. Na verdade, eu vou fazer duas perguntas. A primeira é quais são hoje os fatores de maior fuga energética que a gente está submetido e como saber se essa fuga energética, como às vezes a gente se sente, eu estou desenergizado, né, estou sobrecarregado, se ela é decorrente de nossos comportamentos, de fatores externos, estresse ou uma coisa própria anímica, né, ou se ela é de influência. Como saber detectar quando é nosso e quando não é? Eu vi na relação das perguntas ali, tem uma questão até que a gente vai incluir nessa aí. Tem alguns autores espíritas, espiritualistas modernos, que eles estão usando um termo muito interessante que chama-se ecologia mental e obesidade mental, que vem bem ao encontro da tua questão. Porque o que seria ecologia mental, para chegar lá, né? Bom, lembrando que ecologia, não a mental, a ecologia tradicional, é o ramo da biologia que estuda a relação dos seres vivos entre si e destes com o meio, né? Então, por exemplo, a ecologia, por exemplo, estuda a simbiose entre os seres, né? Então um ser se une ao outro, troca alimento, um protege o outro, estuda o mutualismo, né? Então uma actiniazinha que está em cima de um paguro, que é um molusco, né? Então esse paguro transporta a actínia, né? Então dá o transporte para ela, para ver onde tem mais alimentos, e a actínia também prende os peixinhos e, enfim, trocam alimento, um protege o outro e tal. Então isso é um mutualismo. Então a ecologia estuda a relação dos seres vivos entre si, parasitismo faz parte da ecologia, né? E desses com o meio ambiente também. E o que seria a ecologia mental? A ecologia mental seria o estudo das trocas de energias entre os seres e as trocas de energias com o meio. Uma casa onde morou alguém que fazia isso, funcionava o que naquela casa, que tipo de energias circulam ali. Né? Estudo disso é uma ecologia mental, que a gente estuda no Espiritismo, né? Bem, então é o seguinte, esses autores eles usam um termo assim, meio de galhofa, que chama-se obesidade mental. Quando eu li a primeira vez, obesidade mental, o que é obeso por causa psicológico, né? Não, obesidade mental é o seguinte, é um indivíduo que come informação, certo? Então é um indivíduo, nós vivemos hoje em dia, assim como um indivíduo obeso, né, muito comum nos Estados Unidos, em alguns lugares, né, me perdoem os americanos que estão acompanhando, mas então eles enchem de hambúrguer, disso, daquilo, de fast food, às vezes de qualidade duvidosa, alguns, né, então eles comem exageradamente, muito acima do que precisam, então vão se tornando obesos. Claro que há outras causas de obesidade, mas no nosso exemplo, né, então essa é a obesidade física. Na obesidade mental, o que acontece? É que nós, hoje em dia, estamos recebendo uma carga alimentar de informação acima da nossa possibilidade. Você recebe pela internet, você recebe pelo telefone, você recebe por computador, por rádio, por televisão, enfim, você recebe um conjunto de informações. E é interessante que você vê jovem estudando, antigamente você ficava em silêncio para estudar. Ele bota uma música aqui no ouvido, fica vendo a televisão, fica fazendo os deveres. Entende? Ele está recebendo uma carga de imagens visuais enorme na televisão, está recebendo uma carga de informações no ouvido imensa,
certo? E ainda está conseguindo fazer os deveres. O que acontece? Essa sobrecarga, entende? Vai gerar uma obesidade mental. Ou seja, o campo energético dele, a psicosfera, vai ficar gorda, imensamente cheia de energia circulando ali. E ele está interagindo com isso. Com a imagem da televisão, com o som aqui e com outras coisas. Ainda vê gente que está passando e está correndo e ainda fala, não pega minha bola, não sei mais o que, tira a mão da não sei mais o que é meu e tal. Está interagindo ali, né? E hoje nós estamos assim, pela tecnologia, que é maravilhosa, né? Mas nós estamos sobrecarregados energeticamente em um volume de informações além do que nós precisamos e muitas vezes além do que nós suportamos. E isso gera estresse também. E é uma das grandes causas de estresse. Né? É um fenômeno que é muito da nossa vida moderna. Né? E evidentemente que a pessoa entrando nessa faixa, baixa a frequência, fragiliza-se, perde energia e sintoniza com outras energias em confusão também. Né? Em resumo, seria isso. Bom, mas quando quiserem levantar outra questão, fiquem à vontade, tá? Vamos adiante? Um neurocientista brasileiro, Miguel Nicoleles, né? Radicado nos Estados Unidos, na Duke University, fez experiências com uma macaca chamada Aurora, que, estimulada no cérebro, comandava movimentos de pernas em um robô no Japão. Esse fato poderia ser comentado? Muito bem. Vocês querem que leia outra vez? Deu para acompanhar bem? Deu? Deu para acompanhar? Bom. Então, o Nicoleles, né, o Dr. Nicoleles, aliás, deve ter a biografia dele, né, aí você tem os dados assim, de quem é esse pesquisador. Quer que leia? Tem, lê. Miguel Nicoleles nasceu em São Paulo em março de 1961. É pioneiro no campo da neuroprótese. Neuroprótese, né? Sim. Professor da cadeira Anne Van Damme de Neurociência da Duke University e fundador do Duke Center. Isso aqui é na Carolina do Norte. E do Instituto de Neurociências de Natal. Eleito em 2004 um dos 20 cientistas mais importantes do mundo pela revista Scientific American. Livro Muito Além do Nosso Eu. A nova neurociência que une cérebros e máquinas e como pode ela mudar nossas vidas. Inclusive esse cientista brasileiro que está radicado na Carolina do Norte, na Duke University, né? Ele está fazendo agora uma experiência extremamente interessante. Bom, primeiro tem essa história da macaca que ela controlava pelo pensamento, né, ligado com eletrodos, ela controlava um robô. Ele, inclusive, ele foi convidado para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil para tentar conseguir que um paraplégico ou um tetraplégico numa cadeira de roda comande, certo? Através de movimentos de próteses, ele comande mentalmente a perna e dê o chute inicial da Copa do Mundo, certo? Então ele está contratado para fazer esse trabalho, ele está desenvolvendo esse robô, essa prótese, desenvolvendo esse estudo do controle mental. Qual a importância disso? Isso está demonstrando que mentalmente a gente tem uma influência enorme sobre objetos, sobre água, até conseguindo fazer movimentos. Então está começando a fazer com a macaquinha Aurora lá, né? E depois então esse processo vai se desenvolver. Não resta dúvida que isso aí vem demonstrar a influência da mente sobre a matéria cada vez mais. Tem uma russa chamada Nina Kulagina. A Nina Kulagina, ela fez experiência na televisão russa com bolinhas de ping-pong, ela movimentando mentalmente bolinhas de ping-pong, que é mais levinha, né? Então ela conseguia mentalmente e com caixinhas de fósforos também. Nina Kulagina. Tá?
Então, cada vez está se demonstrando mais isso, tá? Que a gente com a mente, o que a mente é? Não é metabolismo do neurônio, não, a mente vem do nosso espírito. Meu cérebro é burro, eu que penso, eu espírito penso. E o meu cérebro faz a reação para expressar o pensamento. Mas o cérebro não pensa, nem ama, certo? Quem ama e pensa sou eu, o espírito. Tá? Então, através desse controle mental, a gente tem uma influência sobre a matéria. Portanto, tem influência sobre as nossas células biológicas, sobre o nosso estômago, sobre o nosso coração, sobre o nosso rim, enfim, todos os nossos órgãos recebem uma influência do nosso mental, certo? Isso é extremamente importante para o conceito de saúde, um conceito mais amplo, mais profundo de saúde. Daí, por isso que a gente trabalha com homeopatia, se você tem medo, se você tem ciúme e tudo mais, tudo isso aí para nós é importante também, né? Seguimos? Há quem afirme que aplicar passes não cura as pessoas. Poderia comentar tal assertiva? O passe por si só não cura. O passe auxilia na cura sem dúvida, certo? O passe é uma transfusão de energia, certo? Mas a pessoa precisa mudar a frequência vibratória do seu pensamento. A pessoa precisa manter essa energia, certo? Não adianta receber o passe, chega na rua, já xinga o primeiro, já reclama isso, alguém corta no trânsito, já fica brabo, tá, já baixa a energia na hora. Né? Então o passe é um refrigério, ele é um alento que se recebe, uma reharmonização da circulação das energias, né? Mas aquilo é transitório se a gente não mantém uma postura interna íntima, certo? Ajuda sim bastante, mas ele por si só não cura, de fato. É bom deixar bem claro isso, né? Quem cura mesmo é a própria pessoa com a sua modificação, e claro, com todos os recursos, né? Mas o passe, sem dúvida, é um mecanismo auxiliar importante. Né? Dr. Amit Goswami atribui todo o processo de adoecer a um desequilíbrio bioenergético. Deu de ouvir lá, Val? Deu? Sim. A um desequilíbrio bioenergético que ocorre no interior das moléculas. Poderia nos explicar como entender esta afirmação? Esse pesquisador, ele é indiano, mas atualmente está nos Estados Unidos. Vê se tem a biografia dele ali também. Ele é um indiano, né, que está nos Estados Unidos, é um grande pesquisador. Vamos ver se tem alguma coisa da biografia dele antes da gente explicar, né? Amit Goswami. A física da alma. O autor é referência mundial em estudos que buscam... É muita coisa de segurar. Tá. O autor é referência mundial em estudos que buscam conciliar ciência e espiritualidade. É PhD em Física Quântica pela Universidade de Calcutá, Índia. Conferencista, pesquisador e professor emérito do Departamento de Física da Universidade de Oregon, Estados Unidos. Está nos Estados Unidos agora. Publicou várias obras sobre esse tema: Física da Alma, O Universo Autoconsciente, A Janela Visionária, Deus Não Está Morto. Certo. Então, ele vem demonstrando o seguinte, que as nossas doenças começam por uma alteração na órbita dos elétrons dos átomos. Então, a gente imagina que seja a nossa célula que adoeça, né? Mas na nossa célula tem milhares de moléculazinhas, inclusive água e outras, né? E essas moléculazinhas têm átomos, então a água, por exemplo, tem H2O, hidrogênio, oxigênio, né? E esses átomos têm núcleos e têm elétrons que giram em torno, e tem órbitas. Acontece que o Amit Goswami ele tem estudado que tudo começa com a mudança da órbita desses elétrons em cada átomo. E interessante que o que determina
ou um dos fatores, por exemplo, que determina a mudança da órbitazinha do elétronzinho girando lá no átomo, é o pensamento. Conforme o tipo de pensamento que a pessoa tem, ainda mais se é repetido ou frequente, muda a órbita de que gira o elétron em cada átomo. Tá? E isso determina um desarranjo energético no átomo, na molécula e depois na célula. Tá? E interfere na circulação do fluido vital, das energias vitais. Tá? Então, a ciência chegando até onde a gente estudava no Espiritismo sempre. Tá? Então, chegando por um outro caminho, chegando à mesma afirmação. Então, isso é excelente, é fantástico, né? E tudo vem somar. E tem um complemento da pergunta aqui. Sim. O pensamento do médico ou terapeuta atua na cura? Se o pensamento do médico ou do terapeuta atua na cura. Com certeza. Com certeza atua mesmo, né? Então a questão da simpatia, da confiança que se tem no profissional é extremamente importante. Olhou, não bateu, tentou 2, 3 vezes, pode desistir, entende? Então, não havendo simpatia, empatia, isso dificulta o tratamento, principalmente quando é algo de fundo psicossomático, uma fibromialgia, por exemplo, né? É complicado. Se está com anemia, toma ferro, tudo bem. Pode gostar ou não gostar, mas normalmente vai resolver. Mas se é algo assim um pouco mais ligado ao emocional, psicossomático, tem uma relação com o mental, é importante haver essa sintonia entre o médico e o terapeuta. E o pensamento do terapeuta, por si só, em direção ao paciente, o pensamento que o médico emite em direção ao paciente, atua intensamente. Primeiro porque o paciente está ali aberto para receber uma assistência. Ele vem aqui, eu vim para quê? Eu vim aqui para me tratar, ou para me curar. Então ele abre energeticamente e se põe disponível, pelo menos se espera. Então o terapeuta tem a oportunidade de energeticamente atuar com o pensamento, explicando, conquistando a confiança, inclusive desejando votos e tudo mais, é extremamente importante. Então há uma ação do terapeuta que movimenta, inclusive, alterando, até o Goswami fala isso lá nos Estados Unidos, como falava na Índia também. O terapeuta atua modificando a órbita dos elétrons também, conforme a interação com o paciente. Não resta dúvida. E podemos dizer que existe capacidade de comunicação energética entre nossas células e tecidos? Sim. As nossas células, elas têm primeiramente um modelo organizador biológico. Esse modelo é o perispírito, é o corpo nosso espiritual. O nosso corpo espiritual está ligado ao corpo físico por um campo de vibrações, de fluido vital, certo? Circulam energias. Então, entre as células todas do corpo, há troca de energias, certo? Elas interagem. A célula nunca está isolada. Ela faz parte de uma família, de uma grande família, como um esquadrão se imagina assim, um exército com milhares de homens, todos em formação. Ou imagina um montão de pecinhas de dominó, se bate numa, caem as outras. Então, existe uma comunicação energética, sim, entre as células. Significa que uma célula passa para a outra informações de pensamento, de sentimento, há aquela troca energética. Isso é muito importante, e esse pensamento tem um alcance muito maior do que se pensa, não é só localizado. O fato de nosso corpo... Só um instantinho só. Alguém de vocês gostaria de levantar alguma questão, de levantar um ângulo ou um outro assunto? Pois não, nosso amigo lá, passa o microfone para ele lá. Boa noite. A pergunta que eu queria fazer, voltando à questão da alimentação, sim, daí mais referente aos abates de animais. Sim. Muitas vezes podem ser abatidos de forma muito violenta.
Mais perto do microfone. De que forma o sofrimento desses animais pode influenciar na gente, na alimentação? Certo. O ideal é que a gente não ingerisse carne de animal. O ideal, mais ideal é que se evitasse carne de mamífero. Por que mamífero? Porque mamífero é um animal superior. Animal que tem filho que mama, carneiro, coelho, gado, porco, etc., são animais mais superiores. Os animais que têm glândula pineal mais desenvolvida, têm formas de pensamento, ou já pensam, embora fragmentariamente, mas pensam, sentem emoções, né? Embora muitas pessoas não percebam isso, né? Então, matar um animal mamífero para se alimentar dele é um atraso ainda do ser humano. É claro que quando a pessoa conseguir superar a questão de matar um mamífero, né, gado, porco, coelho, carneiro, etc., o ideal até que passasse a outras espécies, tipo aves e peixes e tal. Agora, o peixe, ele tem muito uma espécie de alma-grupo. O que é alma-grupo? Cada um deles é um peixinho, cada um deles é um princípio espiritual, mas eles interagem muito, como fosse uma fusão de energias. Tá? Eles não têm uma individualidade totalmente formada, eles são muito grupais. E a glândula pineal deles é quase inexistente. Por que pineal? Porque pineal é por onde nosso espírito se expressa pelo cérebro, pelo chakra coronário, pela glândula pineal e daí para o cérebro. Então quem tem a glândula pineal quase inexistente, praticamente nenhuma consciência tem. Certo? Então o peixe é algo assim muito, muito primitivo mesmo. Alguém diz, o peixe foi feito mesmo para a gente comer. Eu acho que é mais por aí mesmo, né? Depois, então, um grau mais adiante, as aves e o mamífero, uma coisa mais séria. Abate de animais, que você perguntou. Bem, isso é relativo e cada circunstância é um pouco diferente. Mas, normalmente, por exemplo, eu falei com um cliente meu, que ele dizia assim, Dr. Ricardo, eu trabalho com uma outra pessoa que um período da vida ela trabalha no matadouro de aves, então a função dela é só cortar, passa a galinha ali, viva, ele vai cortando e vai dizendo umas palavras em árabe porque é obrigado a dizer porque é exportado para alguns países árabes e muçulmanos, então tem que dizer uma frase lá, que não me recordo o que é a frase. Tá? Então ele faz o dia inteiro isso, certo? Ele diz que a pessoa está ficando assim, ele está ficando meio embrutecido, entende? Meio insensível. Tá? Bom, só pelo ato? Talvez não. Porque aquelas galinhas que passam ali, aqueles frangos que passam ali, que são mortos um atrás do outro, e muito mais sério, um mamífero, por exemplo, né? Eles estão cheios de energia vital, cheios de fluido vital. Significa o quê? Ninguém vai para o matador porque está velhinho, fraquinho, então vamos matar para comer. Não, ele vai cheio de vida, vai muito forte, vai vibrante de vida. Tá? Então, no momento que ele é morto, por exemplo, o mamífero, aonde que vai esse fluido vital todo? Bem, dizem os espíritos que nos locais de grande mortandade de animais mamíferos, eles citam mamíferos, mas principalmente, existem espíritos doentes, desequilibrados, violentos, altamente nocivos, eticamente nocivos, eles ficam perto dos matadouros e sugam, absorvem, vampirizam fluido vital. Então eles absorvem essa energia vital, porque eles são muito atrasados, muito densos, então esse fluido vital eles se sentem bem. É uma ilusão, mas se sentem bem, ou pensam que se sentem bem, é como usa droga para se sentir bem também, né? Então, esses espíritos costumam estar nesses ambientes. Outra questão é o seguinte, parte desse fluido vital fica na carne do animal, não se esvai todo. E quando a gente ingere, a gente pode ingerir uma parte desse fluido vital animal, que pode levar sensações, emoções, sentimentos não, mas emoções, sustos, medos, traumas, ficam energeticamente impregnados ali. E como o nosso corpo espiritual está ligado ao corpo biológico, pelo corpo etérico, que é uma camada de fluido vital,
quando a gente ingere esse fluido vital, né, um bife cru, por exemplo, quase cru, né, o que acontece? Tem gente que gosta de sangrando, né? Então o que acontece? Essa energia vital vai para onde? Vai para o nosso corpo etérico, para o nosso campo de fluido vital. E isso torna mais impermeável, mais denso o fluido vital, dificultando a expansão do perispírito, dificultando tomar passe, dificultando receber passe, dificultando meditação, prece, raciocínio mais abstrato principalmente, né? Então ele densifica, né? Então o ideal é que a gente devagarzinho vá se libertando disso. Mas não é a coisa mais importante. Há muita coisa mais importante na vida para resolver do que essa questão de comer carne. Quem puder, ótimo. Mas não fazer disso a bandeira principal da vida, que isso aí é bobagem e é ilusão, né? Melhor mesmo trabalhar-se mentalmente, modificar-se, né? Depois, se puder, isso, mas não é o mais importante. Sim? O fato de nosso corpo ser constituído por 70% de água tem alguma importância prática para o processo de cura? Refiro-me também à experiência de Masaru Emoto. Dá uma lidinha na quem é Masaru Emoto lá. Masaru Emoto. Pesquisador japonês. Durante 8 anos, ele e sua equipe cristalizaram e fotografaram moléculas de água de várias partes do mundo. Retiraram amostras de rios, chuvas e neve, submetendo-as a vibrações de pensamentos, sentimentos, palavras, músicas e ideias. Foi possível registrar em imagens várias reações com diferentes arranjos moleculares da água frente a esses estímulos. Apesar das críticas, seu projeto para a paz mundial foi integrado às atividades da Década Internacional da Água, 2005 a 2015, conduzido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O Masaru Emoto fez o seguinte: as pessoas se concentravam numa água e começavam a dizer palavras como amor, paz, sorriso, alegria, e depois olhavam no microscopia eletrônica e viam que as moléculas de água formavam desenhozinhos maravilhosos, lindos, né? Cristais com um desenho de uma organização espetacular. Porque lembre-se que elas são dipolos energéticos, são aqueles tubinhos positivo e negativo, vão se unindo e vão formando desenhos cristais lindos. Aí eles faziam experiências assim, raiva, medo, desgraça, sofrimento, tal, coisa parecida, e ficavam ali magnetizando a água. E a água então ela se desarranjava, olhava igual, a olho nu é igual, não há diferença nenhuma, certo? Igualzinha mesmo. Só que olhando no microscópio eletrônico, aquela água estava organizada de uma forma desorganizada, entende? Formando desenhos assim desagradáveis e tal, uma montoeira, um monte de pilhas assim completamente desorganizadas. Inclusive ao microscópio eletrônico com cores assim mais opacas também, né? E inclusive nomes de pessoas. Ele fez, por exemplo, com Hitler, né? Então as pessoas mentalizavam, diziam, repetiam o nome, aí fazia fotografia no microscópio eletrônico, né? E estava completamente desarranjado. Alguém argumentou, mas pode ter uma outra pessoa com esse nome. Não, mas não é isso. Não é o nome. Quando você mentaliza, você está mentalizando aquela figura da história, né? E tudo que representa na história que se conhece. Então você está enviando esse sentimento, essa emoção, essa energia, né? Então é nesse sentido, né? No processo de cura, né? Pois é, no processo de cura o seguinte, 70% do nosso corpo é de H2O, de água. E ela está circulando no corpo inteiro, no cérebro, no pé, na mão, nos olhos e tudo mais, né? Então, à medida que a gente tem uma postura diferente, tem uma reforma íntima diferente, tem um linguajar mais afetuoso, mais agradável, mais simpático, né? Compreensivo, né? A gente faz essa energia da gente circular diferente, né? Uma pessoa que é rancorosa, que é reclamadora, que é isso e aquilo, então ela passa a ter
uma outra circulação de energia. E isso favorece a diversos distúrbios, né? Diversos distúrbios mesmo orgânicos. Desarranja hormônios, desarranja uma série de coisas. Né? Então, além dos seus próprios pensamentos, mas também a energia de ambientes, né? Sim, com certeza, energias de ambientes também têm influência, né? Aí entra aquele fator da pessoa estar superando o ambiente ou não ter condições de superar o ambiente, procurar evitar alguns ambientes, né? Então, são fatores que influenciam, né? Tem gente que vai num local e sai doente desse local, porque o ambiente é tão pesado. Tem gente que vai nesse local e é que nem o sol, entra na lama, na água suja, mas continua sendo sol, né? Agora tem que ver se a gente tem condições ou não de estar nesse ambiente, né? O ideal é que a pessoa consiga se trabalhar de tal forma para que não sofra a influência. Mas tem que ver o nosso nível de suportação da nossa realidade, né? Não adianta a gente querer fazer algo que a gente não está preparado ainda, né? Isso. Mais alguma questão? Temos uma última aqui. Sim. Existe uma circulação de energia vital em nós? Sim. Então, existe uma circulação de energia vital. Como nós temos vasos sanguíneos no corpo físico, essa energia vital ela está em movimento. Ela está em movimento e tem certos locais que ela se concentra e vibra diferente, que são os chakras, por exemplo. Os chakras tem no corpo etérico e no corpo astral, certo? O corpo astral também é chamado perispírito. O perispírito é ligado molécula a molécula ao corpo físico pelo corpo etérico, pelo duplo etérico. Então tem zonas de concentração de energia com circulação específica. Tá? Então, por exemplo, aqui no coronário, também é chamado de lótus de 1000 pétalas ou 1000 pás, porque dizem alguns estudiosos que são 980, não sei como é que contaram isso, mas é um montão, tem um monte de campos de energia que circulam, que giram ali, de uma vibração intensa. Lá no chakra genésico são 4 campos de energia, então são 4 pétalas ou 4 pás, tem uma circulação específica ali, diferente, de uma outra densidade e tal. Então, há uma circulação geral, há um intercâmbio de energias e tem zonas específicas de concentração e de circulação específica de energia, que são os chakras, né? E isso, quem estuda o passe, estuda isso, quem vai fazer o curso de mediunidade, estuda essas questões também. Bom, nós estamos no nosso tempo, né? Então tá. Bom, vamos a alguns avisos antes de encerrar a reunião? Vamos a alguns avisos, tá? Adriana, tem algum aviso para dar? Não? Lena? A lembrar a todos que vamos ter um almoço, né? Dia 10 de março, aqui no Centro Comunitário do Córrego Grande. Tá? E nós temos aqui os ingressos para quem quiser. Peixinho e pirão de camarão, tá? E com opção vegetariana, bem lembrado pelo Luciano. Quem não nem peixe, né? Então tem opção vegetariana também. Estaremos lá, né? E é uma forma de confraternizar. Domingo, geralmente, muita gente almoça fora, né? Então, já que tem que almoçar, vamos almoçar junto, né? Com o ICF e tal, né? E a forma de ajudar a manter a nossa casa também. Bem, gente, quem quiser os convitezinhos para almoço é só ir na livraria, falar ali depois com a Vera ou comigo mesmo, também tem. A Helena também talvez tenha também. Bom, então vamos nos preparar para encerrar nossa reunião. Né? Helena, faz a precezinha. Uhum. Sabemos que quando um ou mais de nós nos reunimos, nós temos a possibilidade, através do pensamento, dos sentimentos, fazer com que essas energias unidas, elas tragam para nós mesmos um retorno benéfico, um retorno de paz, de harmonia,
porque firmamos o nosso pensamento inicial na paz, na harmonia. Que nós possamos hoje, após estarmos assim reunidos com essa intenção, que nós possamos levar para os nossos lares, para os nossos ambientes de trabalho, de escola, de universidade, um pouquinho dessa energia. Assim, encerramos mais uma reunião em paz. Que assim seja. Encerrada a nossa reunião, até quarta-feira, tá?